Olá, graça e paz, tudo bem? Tudo bem com Jesus? Tudo bem com Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é? E a gente está aqui mais uma vez juntinhos, para juntinhos buscarmos o reino dos céus e a sua justiça. E aí, inevitavelmente aí, as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Em nome de Jesus, como é que você está? Como é que tá esse coraçãozinho aí? Como é que estão as coisas? Se existem coisas que não estão bem, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E eu vim aqui trazer mais uma porção de esperança, baseado na palavra de Deus, que é viva e eficaz, para que juntos nós possamos tomarmos o caminho, né? Ou alguns retomar o caminho, que é o alvo da soberana vocação. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá? Eu vou ler aqui, se você não estiver com Bíblia aí, então só escute, porque a fé vem pelo ouvir, tá bom? Lá em Filipenses 4:6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nós vamos falar hoje sobre dar graças ao Senhor antecipadamente. Pois é, vamos pegar aqui uma das histórias em que houve graças ao Senhor de maneira antecipada. E nós vamos ver qual foi o desfecho do que aconteceu. Vem comigo lá para 2 Crônicas 20, e eu vou começar a ler do versículo 1, tá bom? Diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá se congregou. Eles foram para a casa do Senhor para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... Antes que a gente fale o que ele disse aqui, quero te chamar a atenção para 2 pontos que a gente deu. Primeiro, a palavra fala que uma grande multidão estava vindo contra Josafá e o seu povo. Gente, grande multidão não é pequena multidão, é coisa grande. Normalmente, as questões que a gente passa na vida sempre são maiores do que a gente. Os problemas, as adversidades, as dores. Já percebeu? Aquilo que é menor do que a gente consegue administrar de uma maneira muito tranquila. O que nos causa medo é aquilo que é maior. E a palavra fala que ele teve medo, porque era maior do que ele poderia resolver. Mas mesmo com medo, para onde ele foi? Para a casa do Senhor. Ele foi congregar, ele foi ajuntar o povo para orar, ele foi ajuntar o povo para pedir socorro para quem? Para Deus. Isso é tão extraordinário porque normalmente nós deixamos para pedir socorro para Deus, para buscar a Deus como uma última alternativa, não é? A gente está com um problema, a gente tenta resolver da nossa forma, tenta falar com A, com B, com C, tenta descobrir uma estratégia, tenta resolver do nosso jeitinho brasileiro, e aí quando nada dá certo a gente lembra, vou orar agora. E aqui eles estão mostrando que fizeram o contrário. Eles receberam a notícia, tiveram medo, mas mesmo com a emoção do medo, que é uma emoção natural do ser humano, todo ser humano tem medo, eles não se deixaram levar pelo medo. Mesmo com medo, eles foram, mas foram primeiro aonde? Foram falar com quem resolve, entendeu? Eu gosto de falar com quem resolve, eu não gosto de subalterno, já vou direto no Pai das Luzes que não muda. E foram lá, e aí ele disse:
Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Olha o que ele fala aqui, ele está orando, viu? Olha a oração dele. Ele lembrou o que Deus havia dito. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, na igreja. E clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que eles estão nos recompensando, assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque, peraí que eu já falo por quê. Deixa eu falar outra coisa antes. Olha a oração que ele fez na casa do Senhor. Lá em Isaías 43, 26, a palavra de Deus diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Oh meu Deus, esse versículo está na minha caixinha de oração. Para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia, dentre tantos, né? Mas é um dos mais, porque é o próprio Deus nos chamando para conversar com Ele. É o próprio Deus nos convidando para apresentar a Ele e para mostrar para Ele, para verbalizar para Ele o que estão fazendo conosco, o que estão falando de nós, o que estão intentando contra nós e a nossa casa. Procura lembrar-me, entramos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, ou seja, eu só vou poder fazer justiça na tua vida quando você vier contar comigo para isso. Eu só vou poder fazer justiça na tua vida quando você vier me envolver na história. É o Senhor chamando, e foi o que Ele fez aqui. Ele chamou, e ele lembrou Deus o que Deus havia dito. O Senhor disse que se nós clamarmos, o Senhor vai nos ouvir. Se alguma peste ou fome vier contra nós, e lá em Jó 22, 27, a palavra fala, orarás a Ele e Ele te ouvirá. A gente acha às vezes que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo tudo. Precisa contar para Ele, precisa buscar o socorro nele. E aí, olha só o que ele declara aqui. É um dos versículos também mais lindos da Bíblia para mim. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, meu Deus! Quantas vezes as situações que vêm contra nós faz com que a gente não tenha lugar para repousar os olhos, não é? Não tem lugar para repousar o coração. A situação é tão grande, a dor é tão profunda, é tão adversa, é tão louca, que a gente não encontra saída e a gente perde momentaneamente o chão. A gente fica sem chão e só a gente sabe a dor que a gente está passando. Só Deus sabe. Aliás, antes, você sabe a dor que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Deus sabe junto com você. Ele sabe, só Ele sabe. Só Ele sabe a proporção, o tamanho da dor que você está vivendo. A insegurança, a incerteza, o medo, a ameaça, a instabilidade. São tantas coisas que estamos enfrentando e vivendo no mundo, e além de tudo que está acontecendo fora do mundo, a gente tem o que acontece dentro da nossa casa. E só Deus sabe. Mas quando nós declaramos, Senhor, é maior do que eu não tenho condição de enfrentar tudo isso, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ah, querido, o coração de Deus não aguenta isso. O coração de Deus não resiste. Tem até um louvor que é de uma banda que eu não lembro o nome, não é uma banda muito conhecida, mas eu amo esse louvor e diz exatamente isso. Meus olhos estão em Ti, a
Não há o que temer, a tua forte mão me sustentará. Oh, meu Deus, os nossos olhos têm que ser voltados para eles, porque quando a gente perde o chão na terra, nós podemos olhar para cima e abrir os céus ao nosso favor. Entendeu? Não tem problema que você está sem chão. O que importa é que você tem os céus e está disponível para você. Então olha para os céus, eleva os teus olhos para o monte, de onde te virá o socorro. O teu socorro não vai vir da situação humana e terrena, das pessoas. Eu sempre falo para todo mundo, se você não resolver a sua vida no céu, você não resolve ela em lugar nenhum. Então eleva os teus olhos para o monte, de onde te virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi isso que ele declarou aqui: os nossos olhos estão postos em ti. E ele continuou dizendo, todos os homens de Judá estavam de pé diante... Aliás, continuou a história. Todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, e dos filhos de Asaf, e Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor é com vocês. Então, assim que houve uma declaração, uma oração de confiança, de entrega, mesmo com medo, que a gente leu aqui no começo que ele estava com medo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente nem pode espiritualizar tudo e nem pode humanizar tudo, mas a gente tem que tratar cada coisa no seu devido lugar. O que é espiritual como espiritual, o que é humano como é humano. É natural o ser humano ter medo. O que não pode é o medo nos dominar a ponto de nos interromper, a ponto de nos paralisar. E para que isso não aconteça, a gente tem que buscar aquilo que não é só maior do que nós, mas é maior do que a situação que está vindo contra nós. Aquela situação era maior do que eles, mas não era maior do que o Deus deles. Pode ser maior do que você, mas não é maior do que o teu Senhor. Nada é maior do que Ele. E assim que houve essa declaração, eles se juntaram, e Jaziel, que nem era profeta, nem era rei, nem era nada, digo, não tinha nenhum cargo, nenhum exercício sacerdotal, era um filho do Deus vivo que estava ali, que foi tomado pelo Espírito Santo. E ele declarou e profetizou sobre o povo: não tenham medo, essa batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. E olha, eu vim aqui te dar mais uma outra boa notícia. Tudo aquilo que é maior do que você não está mais no teu domínio, então não é mais para você, é para Deus ir na tua frente e enfrentar. Deu para entender? A gente às vezes quer trocar o lugar, a gente sai do nosso lugar, vai para o lugar de Deus, e tira o lugar Deus do lugar dele e quer colocar ele no nosso. Mas Deus não aceita essa substituição, isso só está na tua cabeça. Porque Deus é Deus e Ele não troca a glória dEle, não divide a glória dEle como ninguém. Ele vai fazer o impossível, mas o possível é você que tem que fazer. O possível está no teu poder, o possível está no teu controle, o que é impossível não é mais teu. Uma vez eu ouvi a pastora Sara Shiva falando, quando 1 mais 1 não dá 2, é mundo espiritual. Então, sai do ambiente terreno e parte para a solução no ambiente do céu. Entendeu? E aí ele declara aqui: tomem posição, fiquem parados, não tenham medo. Estava se mencionando aqui o sentimento que eles estavam. Deus respeitou o sentimento deles, dizendo assim: não tenha medo porque eu vou com vocês. Não tenham medo porque vocês não estarão sozinhos.
Não tenham medo, porque essa batalha é minha, não é de vocês. Então Deus não disse somente para eles não tenham medo e deixou eles lá no vazio, que é muito fácil, né? Você falar para uma pessoa que está numa situação adversa, difícil, uma situação que está completamente fora da resolução humana. Querido, não fica com medo não, fica tranquilo como? Baseado em quê? Então, o que é lindo aqui, que Deus, além de ter colocado uma palavra na boca daquele homem que profetizou sobre o povo, ele não colocou só uma direção, porque ele ensinou aqui, ele falou onde eles iam, como eles iam fazer, qual era o percurso que eles iriam tomar. Eu já li essa passagem, deixa eu ver. Sim, qual o percurso que eles iriam tomar, qual o percurso que eles iriam fazer para poder ir nessa guerra. Mas Deus, além de ter dado direção, deu o conselho, mas também deu o consolo. Não precisa ficar com medo, porque você não vai estar sozinho. E esse é o extraordinário de ouvir a voz de Deus. E aqui continuou: amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor estará com vocês. Então Josafá, o rei, se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Nós vemos aqui um rei se prostrar diante de um Deus. Ele era rei. Normalmente a gente vê as pessoas se prostrarem diante dos reis, dos governantes, das autoridades, mas ele, como autoridade, reconheceu a sua insignificância humana e a sua limitação terrena. Às vezes a gente está em uma posição elevada e a gente não quer demonstrar para ninguém a nossa falibilidade, porque o que os outros vão pensar? Se eu que sou tão grande falar que estou com medo também. O que os outros vão pensar se eu que sou tão grande já, tenho um cargo de tanta importância, assumir a minha falibilidade de ser humano? Pois é, aí perdem a guerra. Porque aí preferem agradar o coração dos homens do que agradar o coração de Deus. Mas Josafá não se preocupou em agradar a homem nenhum. Ele se preocupou em agradar ao Senhor e ele se rendeu e adorou a Deus. Levantaram para louvar de voz bem alta. Como diz a pastora Antônia Teresa, na Bíblia não tem letra inútil. Toda palavra que está na Bíblia tem um propósito. Se levantaram para adorar em voz alta. Isso aqui também denota a vontade que eles estavam da presença de Deus, a vontade que eles estavam de viver aquela palavra que Deus havia dito. Era uma conexão espiritual. Senhor, o Senhor derramou e a gente quer receber mesmo, então nós vamos te adorar porque o Senhor está conosco. Houve uma interação, o céu se ligou com a terra se ligou com o céu, e eu fico imaginando o desespero de Satanás e dos seus demônios. É assim que nós fazemos quando nós entramos em conexão com os céus. Deixamos o diabo em desespero. E aí na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse, continuou falando: escutem, povo de Judá, ó moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Depois de aconselhar todo o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, oh meu Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vim aqui hoje te chamar para isso. Eu vim te chamar para nós darmos graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Mas não é para dar graça depois. Jesus deu graças antes da ressurreição de Lázaro. Jesus deu graça antes da multiplicação dos pães. É para você dar graça antes. Mesmo no meio da loucura, vai dar graça antes. O que é isso? É um ato profético. É uma decisão tua de escolher viver aquilo que o céu tem para dar. Porque eles deram graças antes. E olha o que aconteceu. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe.
e do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Eles foram derrotados quando? No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Eles estavam na igreja adorando. Não tinham chegado ainda no território da onde ia ter o confronto. Estavam lá adorando. Mas o mundo espiritual se moveu a favor deles de uma forma que um inimigo se levantou contra o outro, eles entraram em confronto e um começou a brigar com o outro. E olha o que aconteceu. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram. Não, volta aqui. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Pelo amor de Deus! O que é isso? Então quer dizer que eu adoro, que eu clamo, que eu me submeto, que eu busco a Deus mesmo com medo, mesmo sem ter muita fé. A minha fé está tão pouquinha, mas a palavra fala, abre tua boca e o Espírito Santo vai encher. Não precisa ter muita fé não, só precisa dar o primeiro passo, porque o Espírito Santo vai te encher e a fé é um dom do Espírito. Ninguém é autodidata na fé, ninguém tem fé por si só. Tem que o Espírito Santo mover a fé dentro de você, fazer crescer, entende? E aí o Espírito Santo começa a se mover, e você começa a adorar, e daqui a pouco já não é mais em voz baixa, é em voz alta, e o céu se move, e o céu se abre, e aquilo que não era possível para você resolver, o teu pai vai lá e resolve, é isso? Aquela doença que não podia ser curada, teu pai vai lá e cura. Aquele casamento que estava destruído, teu pai vai lá e transforma. Aquele filho que estava perdido, teu pai vai lá e resgata, é isso. Aquele trabalho que não tinha condição de você ter oportunidade, porque as portas estão todas fechadas, o Senhor cria uma porta para você entrar. É isso, é isso. É isso, e é tudo mais do que isso. Porque aqui, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto onde se pode olhar para o deserto, chegaram no cume de uma montanha, vamos pensar assim, procuraram a ver a multidão. Então eles foram para o lugar onde Deus havia dado para eles o endereço, né, o desígnio da onde era, o GPS, e chegando num lugar alto para ver qual que era a multidão que eles iam ter que enfrentar, olha o que aconteceu. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá. À frente deles voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. O que as pessoas mais procuram na terra é paz, não é? A gente quer paz em todas as áreas da nossa vida. É a necessidade do ser humano. Amor e paz. Mas eles viveram aqui o amor de Deus e a paz de Deus, porque por amor Deus os salvou, os resgatou. Era para eles terem morrido. Era uma sentença de morte. Não havia o que fazer. Era uma grande multidão. Era maior do que eles. Mas eles ofereceram ações de graças antes. Mas é que é tão difícil. Tá doendo tanto. É uma situação tão complicada de vencer. Como é que eu vou adorar a Deus antes? Eu vou te dizer que eu já vivi essa palavra. Eu já experimentei ela. No dia em que meu coração sangrava muito.
em dias que meu coração sangrava muito, eu resolvi fazer o que a Bíblia ensina, não é? E eu estava orando e colocando diante de Deus as minhas dores. E aquilo tudo era muito maior do que eu. E eu falava para Deus: Senhor, eu escolho sarar. E eu não quero sarar só quando essa guerra acabar, porque lá sei eu quanto tempo ela vai durar. Eu não sei, mas eu não quero ficar sofrendo. E eu não quero adoecer. Eu não quero viver essa dor até essa guerra terminar, porque eu sei que o Senhor é Deus que transforma. E eu quero sarar, eu escolho sarar. Eu não quero adoecer com essa guerra. Eu quero ter força no teu espírito para me levantar e para enfrentar, e só o Senhor pode me ajudar, porque eu não tenho forças. Eu não tenho força para fazer isso sozinho. Isso é maior do que eu, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu não tenho condição de enfrentar isso sozinha, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou. Ah, se o Senhor estiver comigo, eu vou, então vem comigo, me ajuda, o que eu faço? Eu não quero ficar com essa dor dentro de mim, eu rejeito essa dor, eu escolho sarar, mas eu preciso da tua ajuda, porque sozinha eu não consigo. E aí o Senhor falou para mim: oferece um culto de ação de graças. Oferece um culto de ação de graças por essa vitória. Eu falei: adorei, vou fazer. Chamei o povo da igreja, falei: hoje nós vamos fazer um culto de ação de graça. Por quê, pastora? Pela vitória que Deus já me deu. E nós vamos cultuar e adorar. E vamos exaltar o nome do Senhor. E eu comecei o culto falando exatamente assim. Eu mesma que abri o culto, então... Mas se você não for aquele que vai abrir o culto, fala na sua cadeira, lá no lugar onde você está cultuando. Ou se você ainda está assistindo os cultos pela tua casa, pela internet, aliás, na tua casa. Então fala. O que importa é você falar com Deus. E você verbalizar como esse povo verbalizou aqui. Senhor é maior do que eu, mas eu vim te dar ação de graças. Eu vim cultuar o Senhor, eu vim te agradecer antecipadamente. Obrigado porque o Senhor já me deu essa vitória. Obrigado porque já foi transformado. Obrigado porque a cura já chegou. Obrigado porque eu já estou no meu milagre. Obrigado porque o Senhor já libertou essa pessoa, Pai. Obrigado porque ele já está possuído do teu Espírito. Ela já está possuída do teu Espírito. Obrigada, Senhor, porque aquilo que para mim era impossível, para o Senhor não foi. E eu estou dentro do meu milagre. Obrigada, obrigada. Eu te agradeço. Eu te dou ações de graças. Muito obrigada, Senhor. Graças ao Senhor eu venci, Pai. Olha, só de falar isso não dá uma alegria que não é aqui da terra, é uma alegria, um regozijo celeste. Não dá um entusiasmo, porque entusiasmo é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Só de falar assim já não dá uma força sobrenatural do Espírito de Deus em nós. É porque eu estou abrindo a minha boca e o Espírito Santo está enchendo. Então dê graças. Vá cultuar a Deus. Separe um culto de ação de graças ao Senhor por essa dor, por essa luta, por essa guerra, por essa multidão que é maior do que você. E você vai ver que você não vai ter que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por você. Compre umas coxinhas. Compra uma Coca-Cola, compra umas esfirras, eu não sei, faz o que você quiser, fala para os irmãos da igreja, os que estão vindo, porque não pode vir todos, mas a porcentagem que está vindo, fala para cada um trazer um pratinho. Nós vamos fazer hoje um culto de ação de graças, com as devidas proporções, usando máscara, álcool em gel, tudo bem, mas vamos cultuar e no final vamos comer coxinha. Entendeu? Vamos fazer um tempo de comunhão, porque nós vamos agradecer ao nosso Deus. Ah, querido. E aí, porque você vai agradecer em um tempo que você não podia. Você vai receber aquilo que você não deveria. Entendeu? É assim que a gente funciona no mundo espiritual. Eu não agradeço no final. Porque eu preciso vencer. Só que sozinha eu não venço. Então eu agradeço antes a participação do céu na minha vida. Eu agradeço antes pela intervenção divina, porque eu vou te falar uma coisa. Quando Deus entra, é impossível que não haja vitória, porque Ele é um vencedor que nunca perdeu, entendeu? É um peso pesado. Então se você chamar Ele para a guerra, pode ter certeza que já acabou, no tempo de Deus, da forma de Deus, dentro do propósito de Deus, mas a vitória é tua. Em nome de Jesus, vamos orar? Eu quero orar
por esse culto que você vai oferecer a Deus. E já quero consagrar junto com você, porque eu fiz outros cultos depois de ação de graça e vou continuar fazendo. Eu descobri um segredo dos céus: cultuar a Deus antes. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu amor, que o teu favor, que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia se estenda sobre cada um dos teus filhos e eles possam entender que eles não precisam lutar sozinhos, que eles não precisam estar sozinhos, que eles não precisam enfrentar isso sozinhos, mas que eles podem chamar ao Senhor. E eles podem chamar ao Senhor, dando ao Senhor ações de graças, cultuando ao Senhor antecipadamente, porque o Senhor é, acima de tudo e de todas as situações, não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Então que os teus filhos possam entender no seu coração, em cada coração, que eles podem cultuar tranquilamente, de forma antecipada, ao Deus que é vivo e que reina. E o Senhor vai surpreendê-los. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E me conte depois como é que foi o culto de ação de graças e o milagre que você viveu. Tá bom? Um beijo no seu coração. Eu esqueci de falar que hoje eu tô super, hiper, mega maquiada também pela minha amiga. Mais uma vez, Liliane, linda, tá aqui de novo. E eu quero te contar uma coisa: se você, a gente não tá podendo sair muito, né? Mas se você tiver algum evento, tiver algum casamento, alguma situação que mesmo de maneira limitada você precise ir, entre em contato comigo que eu vou te dar o telefone dela. Que ela faz maquiagens maravilhosas num preço acessível, bem acessível, e vai deixar você deslumbrante, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém?